As mudanças climáticas representam um problema global. Estima-se que as atividades humanas tenham causado aproximadamente 1 grau Celsius de aquecimento global acima dos níveis pré-industriais, e que provavelmente atingirá 1,5 graus até 2030 se mantivermos nossos padrões de produção e consumo. Os números parecem pequenos, mas seus efeitos são cada vez mais perceptíveis para moradores de diferentes regiões, biomas e ecossistemas. Aumentos e quedas bruscas de temperatura estão provocando eventos climáticos extremos, como nevascas e queimadas, por exemplo. As grandes cidades brasileiras, que abrigam mais de 80% da nossa população, são as que mais sofrem com as consequências dessas mudanças, como ondas de calor, enchentes e secas severas. Os impactos são muitos, mas como evitá-los ou, em último caso, adaptar-se a eles? Como implementar medidas eficientes e sustentáveis para enfrentar essas questões? Esse é o tema do Resenhas Faz Brasil de hoje, os impactos das mudanças climáticas nas grandes cidades brasileiras. Olá, sou Ana Carolina Abreu, coordenadora de projetos da Fundação Konrad Adenauer, e hoje no Resenhas a gente está recebendo o Rodrigo Perpétuo, secretário executivo do ICLEI. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Ana. Prazer estar aqui. Em sua trajetória, ele foi chefe da Assessoria de Relações Internacionais do Governo do Estado de Minas Gerais, secretário municipal de Relações Internacionais da Prefeitura de Belo Horizonte, além de ter sido professor em diversas universidades. Bom, Rodrigo, a gente esteve recentemente em Recife para a Conferência Brasileira de Mudanças do Clima, né? E Recife é bem emblemático, porque ela é a capital mais vulnerável do Brasil e a 16ª do mundo. Então, para você, o que significa isso, né, de vulnerabilidade? Ou seja, quais são os principais problemas causados pelas mudanças do clima nos grandes centros urbanos atualmente? Muito bem, Ana. Recife é um bom exemplo, porque ao mesmo tempo que é uma cidade exposta aos principais riscos e vulnerabilidades climáticas, como aumento do nível do mar, ondas de calor, inundações, deslizamento de encostas, é uma cidade também que se prepara para enfrentar essas intercorrências causadas pelos eventos extremos, como aconteceu agora com as chuvas intensas que, de fato, causaram uma situação muito dramática na região metropolitana do Recife. E aí, o que a cidade tem que fazer? O ICLEI, e muitas vezes em parceria com a CAS, tem fomentado que os municípios adotem a conformidade climática, que significa, primeiro, reconhecer o problema causado pela crise climática e se comprometer com o seu enfrentamento. Então, um compromisso público da autoridade, do prefeito, da prefeita, em relação ao enfrentamento da crise climática. Segundo, ter linhas de base, informações bem apuradas para poder ter, de fato, a dimensão desse problema na cidade. Por um lado, o inventário de emissões dos gases do efeito estufa e, por outro lado, a análise dos riscos e vulnerabilidades climáticas aos quais a população que habita aquele território está sujeita. Finalmente, o plano de ação climática, e essa conformidade termina com a institucionalização do plano como uma lei climática local que oriente tanto as medidas de redução de emissões como as medidas de adaptação do território. Perfeito. Você citou algumas políticas públicas, né, planos que podem ser feitos. O que está acontecendo atualmente? As cidades já têm feito, né? Exemplos práticos você pode trazer para a gente? Posso sim. Primeiro que é um movimento que infelizmente ainda é muito adstrito, especialmente às capitais, não todas, mas muitas capitais brasileiras já têm um movimento rumo à conformidade climática e, portanto, o primeiro desafio que a gente tem é dar escala a esse movimento. E segundo, ele é um movimento incompleto. Então, toda essa conformidade climática precisa estar vinculada à legislação que orienta o desenvolvimento urbano, o uso e a ocupação do solo naqueles municípios. Bons exemplos de cidades que têm avançado nessa direção. Cidade de Salvador tem um plano de ação climática que converge com seus instrumentos urbanísticos. A cidade de Belo Horizonte está terminando o seu plano de ação climática, dialogando esse plano com a população, então um plano feito com participação social, que é também uma recomendação muito importante. A cidade de Curitiba, a cidade de Porto Alegre, que faz o seu plano de ação climática para e passo com a revisão do seu plano diretor, que é uma boa prática que a gente encontra também em Fortaleza. Enfim, tem um conjunto de cidades, especialmente as grandes cidades e as capitais, que têm avançado e que têm dado exemplo para que outros municípios se somem a esse movimento.
Muito interessante, Rodrigo. E a gente tem ouvido falar muito em soluções baseadas na natureza, né? Que seria uma forma de adaptação para as cidades muito eficiente. Você poderia dizer um pouco mais o que é esse conceito, como ele se concretiza na prática e se tem em prática já no Brasil? Claro. O conceito de soluções baseadas na natureza é um conceito cunhado pela União Internacional da Conservação da Natureza, a IUCN, que é uma organização parceira do ICLEI, e que prega justamente que o desenvolvimento urbano seja feito a partir da natureza que está naquele território. Então, ao invés de tapar rios, usar aqueles córregos e aqueles rios, os cursos d'água que estão no meio urbano, como um ativo, não só para que a população possa aproveitá-lo e desfrutar dele, mas também um ativo de contenção de inundações. Olhar para os parques da cidade, para as áreas protegidas, as áreas de proteção ambiental, como algo positivo e não como algo que impeça o desenvolvimento urbano. Se você olhar a área mais valorizada de Nova York, por exemplo, é o Parque Central, é o Central Park. Então nós precisamos tratar dos parques urbanos como um ativo, como algo muito positivo, porque eles cumprem os chamados serviços ecossistêmicos, regulação do microclima da cidade, a purificação do ar da cidade, a provisão da água, do alimento em algumas situações de relação entre cidade e o seu entorno metropolitano. As soluções baseadas na natureza podem cumprir funções, por exemplo, de retenção de água das chuvas. São os chamados jardins de chuva, que junto com um bom sistema de drenagem consegue deter mais ou menos 15 a 20% da água de uma chuva intensa. Ela não resolve o problema sozinha, mas ela ajuda a minimizar o dano e o impacto causado, por exemplo, por uma potencial chuva extrema. Jardins filtrantes. Eu visitei ontem, no dia 30 de agosto, uma obra na cidade de Niterói, aqui pertinho do Rio, que é um conjunto de jardins filtrantes que contribuem para reduzir a sujeira, os detritos que estão na água e que compõem o sistema de lagoas que tem ali em Niterói. Então tem várias possibilidades de uso da natureza no desenvolvimento urbano, otimizando não só a biodiversidade local, como também a possibilidade de ter uma convivência harmoniosa entre a cidade e a biodiversidade que está ali posta. Maravilha. Rodrigo, o nosso trabalho em conjunto, né, entre CAIS e CLEI tem relação com essa temática. Você pode dizer para a gente como é que é e contar um pouquinho mais do nosso trabalho? Muito bem, trabalho que apoia o Fórum Nacional dos Secretários Municipais de Meio Ambiente, chamado CB27, das capitais brasileiras, por isso o número 27. E esse fórum, ele une os secretários para que eles possam trocar experiências, intercambiar boas práticas, aprender com os erros um dos outros, encurtar caminhos para a boa política ambiental no nível municipal. O ICLEI e CAS fazem não só a curadoria temática em apoio aos secretários para que eles possam se dedicar realmente à troca e aos conteúdos, e apoio logístico a esse fórum para que eles possam se encontrar, seja virtualmente, seja de forma híbrida, seja de forma presencial. Isso é uma parceria muito bem sucedida, da qual o ICLEI se orgulha muito de ter a CAS ao seu lado, enquanto uma aliada fundamental para fomentar a melhoria das políticas ambientais nas capitais brasileiras. Bom, Rodrigo, agradeço muito a sua participação. Eu convido a todos para seguir as nossas redes sociais, acompanhar as atualizações do nosso site, CAIS Brasil, e também do CB27, nós temos as redes sociais, @Fórum CB27. Esse ano a gente completa 10 anos, então vem novidades por aí, resgatando também o histórico do CB27. E outras iniciativas dentro dessa área, você encontra tudo novamente no nosso site, nas nossas redes sociais. Muito obrigada, Rodrigo, novamente, e obrigada a todos que assistiram. Obrigado, um abraço.